O discurso religioso ultrapassou o púlpito, ganhou espaço nas ruas e na política, o que resultou em novas pautas e candidatos. Hoje, a Frente Parlamentar Evangélica já tem 220 deputados, 42% do total e 26 senadores, o que representa 1/3 da casa. E isso cria um carisma, cria uma relação de afeto e diante do fato de que a esquerda, de certa forma, deixou de lado essas bases populares, os evangélicos conseguiram penetrar, forneceram benefícios, mesmo com as próprias igrejinhas ali, de esquina, de bairro, mas isso traz um impacto sobre a política e a maneira como a política atua no Brasil, né? Então, isso é um elemento sociológico muito importante. Lúcio Flávio Miranda da Rocha, fundador e líder do movimento Marcha da Família Cristã pela Liberdade. Como nós temos uma cosmovisão cristã muito bem resolvida, inclusive no nome, a nossa pauta espiritual, a nossa pauta política, ela é originária da nossa visão espiritual, tendo aí como centro o Manual de Regra de Fé e Prática, a Bíblia. Nós entendemos que nós estamos vivendo um momento muito perigoso em relação às nossas liberdades, e isso nada tem a ver neste momento, né? Nosso movimento é confessional, nosso movimento é cristão, nosso movimento é conservador, isso a gente é muito bem resolvido, mas neste momento nós entendemos que, apesar de sermos conservadores, de direita, aí muito mais alinhado ao presidente Jair Bolsonaro, neste momento existem pautas que elas perpassam tudo isso. Nós entendemos que nesse momento nós estamos vivendo um cenário de ativismo judicial nunca antes visto na história do nosso país. A tal da bancada evangélica, ela tem um peso muito grande, ao ponto de contribuir para que muitos projetos sejam vetados, para que muitos projetos sejam aprovados. Então, não dá para ignorar o peso e a força que os evangélicos têm. E se você não souber falar a linguagem desses evangélicos ou ignorar as propostas que eles querem que sejam levadas em conta. Deputado federal César Madureira, PSD de São Paulo. A bancada evangélica, ela tem não apenas a obrigação de trabalhar, defender as pautas ideológicas, como também as pautas prioritárias do Brasil. Nós temos um momento bastante delicado, vivemos um momento de polarização e no Congresso Nacional surge todos os dias pautas que vêm de encontro ao tema religioso. Então, os evangélicos e os católicos aqui, que são as duas maiores bancadas, seguido da bancada ruralista, têm a obrigação aqui de debruçar em todos esses temas, além de bloquear pautas que vêm contra a família brasileira, contra os nossos livros, dogmas e etc. A política brasileira, o movimento neopentecostal e evangélico, não vai ser mais a mesma de 20, 30 anos atrás, em que a gente tinha uma participação muito pequena dessas lideranças evangélicas. Hoje é uma realidade e qualquer governador, qualquer presidente, prefeito, diante dessa nova realidade, terá que adaptar as suas políticas às demandas e visões de mundo desses grupos que são tão heterogêneos dentro do segmento evangélico. Nosso último movimento, nós temos 15 mil pessoas na Avenida Paulista. Nós vamos estar de novo na próxima sexta-feira, no dia 19 de setembro. O nosso propósito é diminuição de taxas. A gente acredita em um evangelho que não impacta as pessoas somente numa esfera espiritual, mas em impacto social, né? Jesus, ele não teve apenas impacto espiritual, mas impacto social na Terra. Então, nós entendemos que, enquanto cristãos, a nossa responsabilidade é dar a todos o que eles precisam. Isso é justiça. Então, a gente recebeu uma congratulação da Secretaria de São Paulo,
onde nós somos reconhecidos como um movimento de impacto social, de maior impacto social de São Paulo. Mais de 15% dos adolescentes e jovens que participaram do Equibalo hoje são livres das drogas, deixaram os desejos suicidas, as taxas depressivas e ansiosas diminuíram. Então, nós estabelecemos o Equibalo em São Paulo e pelo Brasil com um só propósito: impactar as pessoas com o Evangelho de Jesus através de medidas sociais. E é isso que nós fazemos no Equibalo Movimento. Então, isso nos preocupa muito, mas apesar disso, nós entendemos que este é o nosso papel, foi isso que Deus confiou a nós, a liderança, para que não deixemos as pessoas perderem a esperança, e não é contra pessoas, não é contra institutos, na verdade não é contra ninguém, é a favor das nossas liberdades, é a favor, inclusive, da nossa Constituição. Nós não podemos ver de maneira silenciosa desmandos e invasões de competência entre as relações dos poderes e silenciarmos em relação a isso. Não é bom para ninguém, não é bom para o cidadão, não é bom para os políticos, não é bom para os partidos, não é bom para os poderes constituídos. E, dessa forma, nós, enquanto movimentos sociais, temos a obrigação moral de não deixar o nosso povo perder a esperança e inquietá-los para esse sentimento de indignação. Todos os candidatos à presidência, governadores, fazem questão de terem vínculos com estes grupos, inclusive frequentando igrejas, fazendo campanhas eleitorais no período devido e buscando atrair esse eleitorado, né? Automaticamente surgem as chamadas pautas conservadoras, né? A fé, ela é individual, e a política pública ela tem que ser feita para o cidadão comum, que somos todos nós, em especial as pessoas mais simples do país, que nós, por incrível que pareça, somos um país pobre, e sendo assim, você trabalha pela economia para trazer segurança jurídica, trazer segurança econômica para manter o emprego dessas pessoas, junto com isso, garantir que a liberdade religiosa continue nesse país, a liberdade de expressão e assim sucessivamente. Em outros momentos, em outras situações de outras igrejas, a gente vê que essa mesma proximidade tem dado a esses evangélicos um certo conforto ou uma ideia de que, de fato, é possível transformar o país todo num território cristão, num território evangélico. O que nós precisamos neste momento é conscientizar o nosso povo lá na ponta de que nós somos um país cristão, evangélico, mas a extrema esquerda, a extrema direita não vale a pena, porque são discussões que não traz aqui nenhum resultado efetivo para a economia do país, nenhum resultado efetivo para a segurança jurídica, nenhum resultado efetivo para a liberdade religiosa. O que faz termos essa segurança é o diálogo, é o compromisso com a verdade, parlamentar, conversar, dialogar, e quem tem mais votos, vence. Ou seja, a maioria sempre vence aqui, porque nós temos um Congresso extremamente virado para o conservadorismo. Então, posto isso, se você ignorar que é um grande número de pessoas que precisa ser alcançado, você tem a tendência de perder um grande número de votos. Eles têm um peso muito grande. Então, quando aparece uma pessoa defendendo esses ideais evangélicos, levantando essa bandeira do cristianismo protestante ou evangélico, ele, de alguma forma, representa esses cristãos. Por isso que muita gente ela se elege em nome de Deus, né? O que se comenta muito é que a campanha eleitoral dos evangélicos ela não ocorre apenas no período eleitoral, ela ocorre permanentemente, né?
Então, é óbvio que isso traz uma certa vantagem em termos de disputas eleitorais. Nós temos, sim, relevância no debate público, e é por isso que nós acreditamos que nós, enquanto povo cristão nas ruas, fazemos um grande efeito. Políticos não se atrevem, por exemplo, a discutir abertamente elementos como aborto, como a questão também do casamento homoafetivo, entre outros aspectos que envolvem também a liberação da maconha, entre outros aspectos, né, que são muito caros, né, àqueles que detêm uma vida religiosa e voltada à difusão e aquilo que também é chamado de consagração, né, de determinados comportamentos, né? Então, claro que a religião evangélica afeta bastante as dinâmicas políticas que nós temos hoje, inclusive na formação das bancadas, pressões sobre os governos. A questão que está mais incomodando ou sendo um ponto de discussão no Brasil, e a gente vê isso e vamos ver isso de uma forma muito acentuada o ano que vem, quando as pessoas querem manipular ou querem instrumentalizar a religião com intenções de angariar votos, seja de um lado, seja do outro, seja à esquerda, seja à direita. A instrumentalização da religião com vistas à eleição é uma coisa que pode ser muito contraproducente, pode ser muito ruim, tanto para o discurso da nacionalidade brasileira, da questão política no Brasil, quanto para as próprias religiões. Cabe a estes movimentos trazer o discernimento necessário para que os cristãos saiam do raso, se aprofundem aí no entendimento acerca da sua fé e do cristianismo, possam compreender que a política faz parte da cosmovisão cristã, ou seja, o assunto político ele não está fora da sua visão de fé. Pelo contrário, as suas decisões na política são permeadas, elas são construídas a partir dos seus valores e convicções de fé. De alguma forma, os evangélicos acabam ofuscando as pautas ditas de esquerda, progressistas, em função das suas visões de mundo. Mas numa sociedade democrática é sempre importante levar em consideração que o voto do eleitorado é o que determina qual vai ser o perfil, né, de um determinado governo e até mesmo o que ele pode e não pode fazer. As pessoas acabam vendo com desconfiança e fugindo das igrejas quando as igrejas entram na disputa pelo poder. E, enfim, e para o cristão ainda é pior, porque todo exemplo do Evangelho, né, para quem conhece o Evangelho, se tem uma coisa que Jesus Cristo discutia e negava, era justamente a disputa do poder. É importante que a gente não deixe que isso se torne immiscível, apartado, separado, fé e política, porque é um assunto que faz parte. A fé, ela influencia todas as nossas esferas de vida, trabalho, família, casamento, estudo e as nossas decisões da sociedade, as nossas decisões enquanto sociedade civil, e isso é importante que a gente deixe claro e consolide para o povo cristão, para que não aconteça como aconteceu na Coreia. Claro que o evangelho tem todo o direito de pronunciar suas palavras em praça pública, fazer suas marchas, assim como outras religiões também devem ter esse direito. Então, se tudo estiver ocorrendo dentro das regras eleitorais e dentro do que a Constituição determina, não vejo problemas com a presença dos evangélicos na política. Claro que uma política ela se solidifica dentro da democracia à medida que a gente tem mais grupos participando, né? Então, claro que os evangélicos devem participar, assim como outros segmentos religiosos, políticos, e a partir disso alcançarem consensos, né? O problema é que no Brasil, nos últimos anos, nós temos visto um grave problema, né? Que a tentativa dos evangélicos imporem as suas pautas sobre outros grupos da sociedade. Claro que toda religião deve ser respeitada, ela é uma manifestação cultural, enquanto tal tem todas as proteções constitucionais,
mas existem elementos que dizem respeito muito ao âmbito privado, né? E isso deve ser ainda mais respeitado, né? As pessoas não precisam concordar com ela, obviamente, mas eu acho que as igrejas têm muito mais a perder ao associar a sua religiosidade, a sua expressão, a sua forma de viver a religião. Elas têm muito mais a perder do que a ganhar ao se vincular, ao se identificar com um discurso político. Na perspectiva republicana, a religião ela é legítima, ela é importante, ela é necessária e ela tem um campo próprio de atuação. Seria o campo religioso propriamente dito. A política é um outro campo que também tem a sua legitimidade, também tem a sua autonomia, também tem a sua razão de ser e a sua importância. É um outro campo político. Do ponto de vista republicano, esses campos não deveriam se confundir. É claro que isso é de um ponto de vista muito idealizado. Na prática, em todos os países, não é um problema só nosso, em alguma medida acaba havendo uma influência ou uma sobreposição entre religião e política. Sempre houve e sempre haverá.